dos ensinamentos fundamentais do budismo é a formação da noção de eu, do construto da nossa personalidade, entender como essa sensação de eu sou é constituída e formada. Na verdade, são um conjunto de 5 agregados que, em conjunto, trabalhando, eles dão essa sensação de eu sou eu, você é você. Mas eles não são realmente existentes. E a gente não pode localizar o eu, né? O eu, ele não é um desses agregados. O eu, ele surge com essa interação desses agregados. Então, nesse sentido, o eu, ele é ilusório, a noção de eu. Ela existe de forma relativa. Existe de forma condicionada. Condicionada, Ao exatamente. mundo, Em relação ao mundo, o eu existe, não pode, né, não dá para ser negado, né, e nem é o objetivo do budismo matar o eu, nem nada do tipo. Né, o eu, ele é um instrumento necessário nessa realidade dual que a gente vive. Mas a questão é não achar que ele é a medida de todas as coisas. Sim, quando a gente fala que é o ilusório, não quer dizer que ele não existe, né? É que ele existe relativamente. Ele existe em relação a algo, ele existe de uma forma que não é absoluta. Não tem uma existência última. Sim. Então o budismo vai trazer um ensinamento que é os 5 skandhas, que esses 5 skandhas dão essa noção psicofisiológica do ser humano como indivíduo. E esses 5 skandhas, eles atuam de forma simultânea. Né? Então são 5 skandhas simultaneamente atuando, ou entrelaçados entre si, interligados, que possibilitam, que propiciam que a gente consiga ter essa noção de que eu sou eu. Alguns textos trabalham muito com a ideia de um veículo de consciência, né? Os skandhas são como partes de uma carroça, que separadas não são a carroça, mas em conjunto também são só apenas partes, né? Aí a pergunta é, onde está o eu? Né? Ele está na consciência, ele está no corpo, ele está na forma? Não é bem assim. Então, o primeiro skandha, né, quando a gente faz a lista dos skandhas, a gente fala na forma. Rupa, que é a forma física, né? A matéria, muitas vezes se fala também a matéria visível, né? Essas formas que a gente consegue distinguir, delimitar no mundo. Que existem como forma. Existem como forma. Sim. E é necessária a forma, né, para que a gente entre em contato com objetos do mundo. E o contato com os objetos vão dar o surgimento às sensações. E o eu sou está muito ligado a essa sensação de estar no mundo, aos 5 sentidos, né? E aí da sensação vem a percepção. Nós temos uma sensação ao entrar em contato com diferentes objetos, e aí a partir daí vem percepções acerca daquele objeto. Para quem tem filho, é muito interessante porque a gente observa a formação da personalidade desde a infância. Eu observo na minha filha de 5 anos, está muito forte essa ideia da percepção, porque ela está muito presa no isso eu gosto, isso eu não gosto. E a partir da sensação, né? Então, isso eu quero, isso eu não quero. Na criança isso é muito óbvio. O problema é que a gente leva isso para a vida adulta e continua escravo desses quero, não quero, gosto, não gosto, né? Isso gera tendências, né? Que em sânscrito a gente chama de samskaras. E essas tendências, então, elas já ficam lá estabelecidas. E quando a gente entrar em contato com aquele objeto de novo, ou algum objeto que nos lembre esse objeto, a gente pensa, não quero entrar em contato com isso, ou eu quero isso. A gente tem a tendência a retroalimentar as sensações que a gente já teve. Então elas vão formando o nosso temperamento, a nossa personalidade, os nossos gostos, aquela noção de como eu sou nesse mundo. Mas tudo isso também é transitório e ilusório, de certa forma. E são tendências que a gente vai levando para vidas, sucessivamente, né, para outras vidas, e que, a depender de diferentes condições, elas podem se manifestar em uma determinada vida, ou às vezes podem se manifestar numa outra vida. E esses skandhas, né, esses agregados, eles são ligados para um agregado chamado de Vijnana, que é justamente essa consciência dual, que é o que possibilita que os sentidos e o pensamento atuem, os 5 sentidos, né, e a mente pensante, atuem conseguindo discriminar eu, outro, sujeito, objeto, aquilo que é meu, aquilo que não é meu. Isso é necessário, né, no mundo material, no mundo da forma que a gente vive. Ou melhor, é claro, no budismo a gente está no chamado reino do desejo, né, mas é um reino que tem formas visíveis, né, que é bem concreto, com formas físicas, e nesse mundo é assim que as coisas surgem, é assim que as coisas se constroem. Então a questão aqui não é negar esse processo, não é tentar aniquilar a consciência, tentar aniquilar a psique, tentar aniquilar o eu. Não, mas é ver que esse eu, ele não é o que ele aparenta ser. Ele é uma percepção causada por um conjunto de agregados condicionados que atuando no mundo dão essa sensação de eu. Né? E que ele é um instrumento, né? Assim como a nossa mente, ela é um instrumento, mas nós não temos que ser escravos dessa mente condicionada, desse eu que resulta desses condicionamentos. Então no budismo não cabe aquela ideia de eu sou assim, nasci assim, sempre serei assim. Não, no budismo essa ideia não essa é minha cabe. personalidade, esse é meu temperamento, meu mapa astral diz que eu sou de tal jeito, mas tudo isso é condicionado. Tudo isso é condicionado, né?
e a gente está sempre sujeito à mudança, né? A gente pode observar na nossa própria vida. A pessoa que nós éramos quando a gente era criança e depois quando a gente é adolescente, quando a gente é adulto, É outra pessoa. é outra pessoa, né? Muitas coisas mudam, algumas coisas não mudam tanto, aí vai depender também dos condicionamentos, das tendências que são reforçadas, Da força desses sanskaras. da força desses samskaras, dessas tendências, mas muita coisa muda, porque as circunstâncias também mudam. Nessa noção dos 5 skandhas, dos 5 agregados que formam a noção de eu, um dos que eu mais gosto de pensar a respeito, né, que é os sanskaras, essas tendências kármicas, porque os sanskaras eles são um ciclo, né? Uma ação que reforça um tipo de tendência a continuar agindo de tal forma, aí ela forma um karma e retorna numa próxima ação, e a gente fica nesse ciclo. E isso vai de uma vida para outra. Então, quando a gente pega aqueles exemplos, por exemplo, de crianças prodígio, né, crianças de 3 anos que tocam piano, ou que sabem desenhar sem nunca ter aprendido, são tendências também kármicas, tendências de sanskara, que elas estão trazendo de vidas anteriores. Assim como também é um assunto bem complexo, né? Então, da mesma forma também, né, uma pessoa que pode ter sido um gênio do piano nessa vida, pode não ser na seguinte pode também. não ser na seguinte, porque na seguinte ela vai trabalhar com outros samskaras, vão estar mais ativos, porque ela vai renascer em outras condições. Sim. Então, outras causas e condições vão atuar sobre aquela vida. Vão ativar ou deixar dormente, né? Porque o budismo ele não trabalha, que vai ser um assunto que a gente vai trabalhar mais aprofundadamente a seguir, mas o budismo não trabalha com uma coisa linear. Os sanskaras, a gente vai agindo e eles ficam todos no mundo das causas. Mas, à medida que a gente renasce, eles podem ser ativados ou não, dependendo das condições em que a gente tem esse nascimento. Porque o budismo ele não fala numa alma que seja igual a uma personalidade que fixa. Vai de corpo em corpo. Assim. Que vai mudando de corpo em corpo. Na verdade, o budismo fala num fluxo mental, um contínuo mental. É como um rio que está, né, fluindo, ou um riacho, a gente pode pensar, e esse rio, a cada ponto, para cada lado que ele flui, ele vai mudando. Ele vai entrando em contato com diferentes vegetações, com diferentes animais, pedras. Vira um riachinho, ele forma um lago. Forma um lago, às vezes desemboca numa cachoeira, às vezes encontra o oceano. O que quer dizer que, às vezes, uma pessoa que foi um grande pianista, eu gosto desse exemplo do piano, pianista numa vida anterior, Mozart, não é? Numa vida seguinte, aquelas causas, aquelas tendências podem ficar adormecidas devido a outros fatores kármicos de outras existências, e se aquela criança nunca entrar em contato com o instrumento musical, aquela tendência, aquele sanskara nunca vai ser despertado naquela existência, vai ficar para uma próxima. Então não é uma coisa linear. Né? E pode até ser uma coisa que não vai ser enfatizada, até porque, né, às vezes essa pessoa, né, não sei da vida do Mozart, mas uma pessoa que foi muito boa numa determinada habilidade numa vida, foi muito boa em determinado assunto, às vezes ela era muito boa, ela era reconhecidamente muito boa, mas ela já estava pensando que eu não quero mais trabalhar com isso, eu estou cansado. E aí naquela outra vida já não vai ter tanta atração por aquele mesmo assunto. E aí também vai ter outras impermanência, né? A impermanência. E é importante, a gente pensar também que o budismo não fala numa evolução linear. Né? Então, nós não estamos evoluindo de uma vida para outra. O samsara, ele é um ciclo. Sim, tanto que a gente pode, dentro do budismo, ter vidas extremamente cheias de privilégios, né? Oportunidades, e depois piorar. E depois piorar, dependendo de como a gente vai usar ou não esses privilégios, essas oportunidades, né? Se a gente vai... Como a gente reage a isso, vai gerando novos karmas, né? A gente está entrando no assunto de renascimento já, né? Exatamente. É que karma e renascimento eles estão bem juntos, né? Eles estão muito intricados. E o budismo, inclusive, né? E aí também já é um assunto mais polêmico, mas o budismo, inclusive, vai falar que não necessariamente a pessoa vai renascer como ser humano. Aí você está entrando nos nidanas. vai ter sobre isso no próximo vídeo. Então, o que é importante entender dos skandhas? Que eles são um agregado que permite com que a gente exista, com que a gente gere condições no mundo e que a gente tenha oportunidade de trabalhar essas condições para melhorar e despertar a nossa consciência. Mas eles são apenas um veículo. E esses skandhas, eles estão contaminados, né, por essas perturbações, as perturbações mentais, que em sânscrito a gente chama de kleshas, que também pode ser entendido como emoções perturbadoras ou estados, vícios mentais, estados perturbados da mente, que derivam daquele primeiro klesha, se a gente for voltar para as 4 nobres verdades, que é a causa do sofrimento, é a causa do samsara, que é a avidya, que é a ignorância, né, que nos faz acreditar, nos faz pensar, nos faz sentir em níveis conscientes e inconscientes de que nós somos um eu inerentemente existente, independentemente existente, separados dos demais. Sim. E a gente estava falando muito agora com esses exemplos de altas habilidades, né? Mas os sanskaras, eles têm relação também com a parte negativa, digamos assim, com os vícios, com os nossos temperamentos viciados. Né? Se você tem a tendência a ser uma pessoa explosiva ou impaciente,
Às vezes, desde criança, você tem irmãos que foram criados da mesma forma, mas você é de um jeito e eles não. Então, é porque você está trazendo esses sanskaras, essas tendências de temperamento contaminados por kleshas, e isso vai se retroalimentando. Tem até um texto budista que fala, você quer conhecer os problemas e as qualidades também, né, das suas vidas passadas, então observe a sua vida atual. Olhe para si mesmo. Olhe para si mesmo, veja as situações que se desenrolam, alguns dos conflitos, os sentimentos que se sobressaem nas suas relações com pessoas próximas, nos assuntos que te atraem, Os seus gostos, as suas reações. suas reações, seus traumas, aquilo que te causa repulsa. Isso também serve para você entender esse seu processo, né, Da onde eu vim. de onde a gente veio, de vida após vida, esse processo do karma. E à medida que a gente vai entendendo, a gente tem a oportunidade de começar a quebrar esse ciclo vicioso. Porque a gente pode se trabalhar, pode aplicar antídotos e também pode, claro, investir energia naquilo que a gente já sabe que é virtuoso, que nos atrai também. No Sutra do Coração, que é um sutra muito conhecido dentro do budismo Mahayana, é dito que esses 5 agregados, esses 5 skandhas, eles são, portanto, vazios de existência inerente, que é o que o Bruno estava nos lembrando aqui da causa do sofrimento, a vidya, essa visão errônea, essa ignorância. Os agregados, os skandhas, eles só têm sentido quando eles estão funcionando interdependentemente. Então, a existência no mundo, ela é inteiramente sustentada por esse conjunto de vibrações que se agrupam, gerando essa noção de indivíduo. Mas isso tem que ser compreendido, para que isso não domine a nossa vida. E compreendido de forma, né, direta, Sim. de uma forma, além da forma intelectual. Né? Também é intelectual, mas além, né, da Sim, intelectual. sim. É por isso que a meditação, ela é importante, justamente porque ela vai desvelando essas camadas. Né? E aí, desvelando essas camadas, a mente também se transforma.